Ciao a tutti! Está começando mais um vídeo no canal. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Antes de ir pro foco principal, eu gostaria de saber uma coisa com vocês. Comente aí o que você acha. Eu acompanho alguns canais que falam sobre como que é a vida aqui na Itália e eles não possuem vinheta. E eu penso que vinheta, na verdade, é uma coisa que já ficou no passado e que os canais mais atuais, eles não utilizam vinheta. Eles simplesmente iniciam um vídeo e já vão diretamente pro assunto. Já no meu canal, eu tô utilizando vinheta porque eu considero algo, sei lá, legal. Mas eu não sei se é um pouco antiquado, vamos dizer assim. Então, se caso você quiser comentar aí para dar sua opinião, dependendo dos comentários, pode ser que sejam poucos, pode ser que sejam muitos, talvez eu continue ou não. E a vinheta, caso vocês não sabem o que é, o que acabou de acontecer antes de eu começar a falar. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Agora vamos pro foco principal do vídeo. 10 coisas que você precisa saber antes de vir para a Itália. Primeira delas, os italianos são calorosos, são gentis, são receptivos com o estrangeiro? O que eu falo para vocês? Eu não conheço toda a Itália ainda, mas por já ter conhecido algumas partes do norte da Itália, eu acho que os italianos eles estão um pouco parecidos com a minha visão em questão de amizades, vamos dizer assim. Vou explicar pra você. Muitas pessoas consideram uma pessoa estranha depois de conversar uma ou duas vezes com ela, depois de uma semana ou, sei lá, um mês depois de estar conversando com essa pessoa, você já chama aquela pessoa de amigo. Eu tenho um pensamento um pouco diferente sobre isso. Eu divido as pessoas entre colegas e amigos. Vou explicar pra você qual é a diferença da minha visão. Colegas são aquelas pessoas que você, sei lá, conhece num jogo de futebol. Você vai lá, joga um futebol, joga com um estranho e depois ali você faz um churrasco com um cara ou com a pessoa, enfim, bebe uma cerveja com a pessoa, ou conhece essa pessoa, sei lá, no supermercado, ou até mesmo no local de trabalho. Porém, isso pra mim é um colega. Por quê? Porque é uma pessoa que não te conhece. É uma pessoa que vai conhecer apenas a tua versão mais recente, ela não conhece a tua versão passada, enfim, não conhece coisas que um amigo conhece. Já o amigo não. Um amigo é uma pessoa que, pra mim, é uma pessoa que te conhece, sabe do que você fazia anos atrás, sabe como você é, sabe de coisas que você não costuma fazer na frente de qualquer pessoa, enfim, tem mais intimidade com você. Então, quando eu cheguei aqui na Itália, eu percebi que os italianos, eles são um pouco assim. Por quê? Porque eles não são tão receptivos a ponto de querer você como amigo. Eles vão te tratar bem, caso você, obviamente, trate eles bem, então vai ser aquela troca de respeito. Dificilmente, eu, na verdade, quando eu olho pra eles hoje, conhecendo alguns italianos já, eu vejo que isso aí é impossível, pra você chegar num nível de amizade. E não só por eles, e sim também por mim. Agora, se você gosta de fazer novas amizades, não tem amigos e tudo mais, e está em busca de amizades, eu recomendo um pouco de cautela, porque você talvez não consiga muito facilmente. Talvez você tenha que entrar, sei lá, em algum grupo de igreja, algum grupo de futebol, de música. Não de futebol, eu falo em relação a esporte. Então talvez não seja tão fácil. Qual seria a segunda coisa que eu falaria para uma pessoa que não veio ainda para a Itália, mas pensa em vir? Qual é a melhor época para você vir? Qual era o melhor mês para você vir? Eu, Lucas, quando era abril de 2023, antes de vir em abril, eu já tinha pesquisado qual era os melhores meses para você vir. E sim, os melhores meses, na minha opinião, e de acordo com as minhas pesquisas, são abril e maio. Ah, Lucas, mas por que abril e maio? Eu falo isso por quê? Porque quando você chega em abril e maio, você já tá ali na primavera, já tá quase, o calorzinho já tá começando, entendeu? E não chegou ainda agosto, que é o ferragosto, que é como se fosse, não, acredito que seja o mês mais esperado pros italianos, que é o agosto, né? Não só pros italianos e sim pros europeus. Porque quando tem o verão e você consegue sair de casa, você consegue curtir mais o dia com mais horas de sol. Então, você vindo antes de abril ou depois de maio, você já vai estar, antes de abril, você já vai estar pegando um frio, talvez você não esteja acostumado, ainda mais se você fosse lá do norte, nordeste do Brasil. Agora, sendo você do sul do Brasil, que já é mais acostumado com frio, talvez você não tenha tantos problemas. Eu, por exemplo, sou do sul do Brasil, e por ser do sul do Brasil, eu já estou um pouco mais acostumado com frio, e ainda mais que eu gosto do frio. Então, quando eu cheguei aqui, pra mim foi tranquilo. Obviamente, eu passei um pouco de frio, mas não é aquele frio que fica se perguntando, cara, o que eu tô fazendo aqui? E sim é um friozinho gostoso. Depois de maio, você já tá chegando perto do ferragosto. E o que significa o ferragosto? Significa que você não vai conseguir um trabalho, significa que se você chegar aqui sem um idioma, dificilmente você vai conseguir um trabalho, porque os lugares que normalmente te contratariam, eles estarão fechados para férias. Quais seriam esses lugares que eu cito? Seriam obras e fábricas. Agora, se você for para um restaurante, obviamente, você vai conseguir trabalho. Mas, se você não tiver o idioma, você não vai conseguir tão facilmente. Você vai conseguir, sei lá, trabalhar como lava-pratos, com limpeza, mas não como um ajudante de cozinha ou até mesmo como um cozinheiro, porque você precisa do idioma. Qual a terceira coisa que eu tenho para falar para você? Aqui na Itália, tem trabalho? Tem, e tem muito. Mas não como as pessoas gostam de ficar espalhando por aí, deixando claro, essa é a minha
minha opinião, não é uma opinião de todo mundo, não é todo mundo pensa igual. Porém, muitas pessoas divulgam em seus canais, em seus vídeos de YouTube, que, cara, você vai chegar aqui e você vai poder escolher no que você vai querer trabalhar. Você vai ter milhões de opções. E não é bem assim. A Itália, por exemplo, se você chegar aqui na Itália e você querer ir para o sul da Itália, ou ali pro centro da Itália, ali onde fica Roma, mais ou menos, você até pode conseguir trabalho, mas é bem difícil. Por quê? Porque a zona industrial da Itália é todo no norte. Então, se você opta por chegar e pegar qualquer serviço, daí sim. Daí eu concordo com todas essas pessoas que falam que sim, tem muito trabalho. Você vai só chegar e talvez antes de chegar você já tem um trabalho garantido. Agora, se você quer um trabalho mais específico, daí já não é bem assim. Na minha opinião, não é assim que funciona. Se você, por exemplo, for um engenheiro, pode ser um engenheiro, tu pode entender muito bem da tua área. Então, tu vai chegar aqui, tu vai querer procurar alguma coisa bem específica, que é o quê? Trabalhar com engenharia, trabalhar alguma coisa referente à engenharia. Você pode acabar não trabalhando como engenheiro, mas você vai trabalhar na área que você gosta. Porém, se você, sei lá, for um advogado no Brasil, você vai chegar aqui, você vai trabalhar como advogado? Não, você não vai trabalhar como advogado. Por quê? Porque você não é um advogado aqui. Você tem que se formar, você tem que regularizar toda a tua situação e não é tão fácil quanto parece. Então, se você sendo um advogado no Brasil e querer trabalhar nessa área aqui na Itália, você não vai conseguir. Dificilmente você vai conseguir, mas muito, muito difícil. A não ser que você tenha um idioma muito bom, daí você pode até mesmo começar ali com um assistente administrativo ou alguma coisa do tipo, e não é fácil, porque você precisa ter um histórico de trabalho. E muitas vezes os italianos te cobram isso. Eu tinha toda a minha experiência de trabalho no Brasil, eu cheguei aqui, toda a minha experiência não serviu pra nada, era como se eu não tivesse nunca nem sequer trabalhado. Se você for da área da saúde, por exemplo, você se formou em enfermagem, se formou em medicina, e você vem pra cá, é bem complicado, porque ao mesmo tempo que eles precisam muito desse tipo de serviço, porque infelizmente aqui na Europa não tem tanto, ainda mais na Itália, que é um dos países que menos pagam para as pessoas que trabalham na saúde. Qualquer pessoa que trabalha na saúde pode optar pelo país que deseja ir e vai receber muito bem. Vai trabalhar bastante, mas obviamente vai receber muito bem. E agora, pessoal, se você vier para cá e você não tem experiência de trabalho, não é formado e não tem nem sequer o idioma, daí sim, você vai ter muitas opções de trabalho. Mas o que significa essas muitas opções de trabalho? Você vai ter que optar por trabalhar em obras, fábricas, restaurantes ou, não sei, qualquer outra opção que não seja um trabalho que não é para qualquer um. Tem as pessoas que se adaptam a qualquer serviço e querem qualquer coisa, apenas querem ganhar dinheiro, e tem aquelas que buscam trocar a sua vida no Brasil por uma vida na Itália, mas querem trabalhar com o que gostam e nem sempre conseguem, porque não é assim que funciona por aqui. Quarta coisa para que você saiba antes de vir para a Itália. A Itália é um dos países que menos pagam. O salário mínimo aqui na Itália não existe, mas é considerado aqui o mínimo 1.200 euros. Se você vier para a Europa e optar por vir para a Itália, você tem que estar ciente de que esse é um salário que você consegue sim viver caso você esteja sozinho. Se você estiver com seu companheiro ou com a sua companheira, não necessariamente você vai conseguir viver com 1.200 apenas. Por quê? Porque você vai ter que pagar o aluguel, você vai ter mais o custo ali de despesas do supermercado e mais contas a pagar, mais gastos com carro e gastos com imprevistos. Então, se você conseguir um trabalho para você e para o seu companheiro ou companheira, daí sim, daí você consegue viver ali. Se cada um ganhar ali 1.200 euros, tomando vai dar 2.000 ou 2.400. Então já seria um salário que você consegue viver tranquilamente. Você consegue ter uma vida confortável, mas sem luxo. Se você opta por ir para Portugal ou para Espanha, Espanha eu não sei dizer para vocês, mas eu sei que Portugal é ridículo os valores, né? Você ganha menos de 1.000 euros ali, que é considerado o salário mínimo, e o custo com aluguéis é altíssimo. Quinta coisa que eu tenho para falar para vocês: quanto que custa o aluguel aqui na Itália? Quanto custa os aluguéis aqui na Itália? E eu falo para você, novamente, essa é a minha opinião. Você vai pagar ali, no mínimo, uns 400 euros para você conseguir alugar um apartamento. Se você for pagar mais que isso, ou até mesmo 400 euros em algo que não seja um apartamento para você, é porque você está querendo viver muito próximo da cidade grande. Por exemplo, eu, Lucas, eu moro no norte de Bergamo. Eu moro numa cidade pequena, onde tem 15.000 habitantes, que eu me recordo. Enfim, tem menos de 20.000 habitantes. É minúsculo se comparado a, sei lá, um bairro no Brasil. Pelo menos um bairro em Santa Catarina, na cidade onde eu morava. Então, 15.000, 20.000, isso aí é um bairro para nós, né? No Brasil. Já que para eles não, aqui é uma cidade, mas é afastado. Para eu sair daqui e ir para Bergamo, que é a cidade grande mais próxima daqui, eu tenho que andar pelo menos uns 45 minutos de carro. Caso eu queira ir de ônibus, já vai levar pelo menos uma hora ali, mais ou menos. Se você quer pagar pouco e viver bem, dificilmente você vai conseguir. Você vai ter que encontrar ali um intermediário. Hoje, eu estou vivendo nessa cidade, estou pagando pouco e estou com o meu trabalho também aqui próximo, porém eu trabalho numa fábrica, como foi para vocês, não é bem o que eu queria, mas é o que eu tenho por um momento. E não só o valor do aluguel, como também os custos
custos adicionais, que são água, luz e gás. Como que funciona aqui na Itália? A conta de luz, água e gás, elas não são mensais. Elas vêm mais ou menos a cada 2, 3 meses. Os valores que eu tenho para falar para vocês são: de água, foi a primeira vez que a gente pagou aqui, porque na casa onde a gente vivia, no outro apartamento que a gente vivia, era tudo incluso no valor do aluguel. Então a gente pagava 600 euros de aluguel e dentro desses 600 euros estava água, luz e gás. Você não precisava se preocupar com isso. Mas, como eu falei para vocês, era o aluguel mensal. Então, de certa forma, a gente pagava um pouco caro, hoje, parando para analisar. Hoje, a gente vive num apartamento que a gente paga 400 euros, porém não está incluso nenhuma dessas contas. A gente, depois de chegarmos e aguardar ali uns 2 meses mais ou menos, chegou a conta de luz e gás. Totalizando as duas, eu não me recordo, mas foi ali por volta de uns 200 euros. Não tenho certeza, mas foi 200 ou menos. Agora, mais de 200 não foi. E a água chegou um mês depois. Então, depois de um mês, deu já 3 meses, como eu falei pra vocês. E a água, ela já veio diferente. Ela já veio mais de 40 euros. Acho que foi 42 euros. Então, se você parar pra analisar, somando, você pega o salário mínimo, ok? 1.200 euros. 1.200 euros menos o aluguel, 400 euros. Menos as contas. Se você não tem internet no seu celular, você precisa comprar um chip e contratar uma operadora. A nossa operadora que a gente utiliza aqui, a gente tá pagando 10 euros por mês, cada um. Mas a internet residencial dá ali por volta de 25 euros. Então, somando 25 com os outros 10, já dá 45 euros. Então, só para você entender que desses 1.200, se você for diminuir todos esses custos, você vai ver que sobra dinheiro, mas não tanto. E também não falamos da outra parte, que seria o quê? Custo do supermercado. Sexta coisa que eu tenho para falar para vocês. Na Itália, você tem um carro? Se você tem um carro, como que funciona? Você tem que pagar ali por volta de uns 30, 40 euros apenas para você trocar os pneus a cada estação. Quando chega primavera, verão, você tem que estar com os pneus para essa estação. Quando está trocando de estação para outono e inverno, você já precisa estar se preparando para trocar os seus pneus para essas duas estações. A cada troca de pneus, você tem que pagar ali por volta de 30 a 50 euros. Por que eu falo esses valores? Porque é a minha opinião e é o que eu vivi. Já teve um certo local que eu paguei 40 euros. E já teve um outro local, que eu troco atualmente, que custa 30 euros a troca. E como que funciona essa troca? Você vai lá, leva os 4 pneus, eles trocam os 4 pneus que você já está utilizando pelos 4 que você está trazendo, e já fazem o balanceamento, tudo ali certinho, e o carro fica pronto para você utilizar ali durante a estação. Mas, eu citei de 30 a 50 euros. Por que eu falo isso? Porque tem lugares que já cobram 50 euros, mas esses lugares eu nem sequer fui até eles, porque eu já liguei antes, já pesquisei antes, já falei com outros italianos, e todos eles já me disseram, cara, vai para esse lugar aqui que é mais barato. Eu fui nesse lugar que era 40, depois eu fui descobrir que tinha sido 30, e é nesse lugar que eu estou até hoje, entendeu? Já foi a segunda troca que eu fiz, e foi no mesmo lugar, pagando 30 euros. Quanto que custa a gasolina aqui? Eu vou fazer um vídeo posteriormente, mostrando como que são os postos de gasolina aqui, como que funciona o abastecimento. Muitas pessoas já sabem disso, mas não custa nada fazer um vídeo, porque caso você não saiba, você vai saber pelo meu vídeo. Mas a média aqui da gasolina, ela estava mais cara anteriormente, estava por volta ali, quase chegando a 2 euros, estava 1,90 mais ou menos, e agora deu uma baixada. Agora, a última vez que eu fui abastecer, estava por volta de 1,73 o litro. Eu hoje mesmo vou abastecer, talvez eu já consiga até mesmo fazer o vídeo, então custa isso aí. Mas, daí tu pensa, tá, Lucas, mas o que significa então 1,70 o litro? Com 50 euros por mês eu consigo abastecer o carro, posso escolher se eu quero deixar ele com um tanque cheio ou com um tanque quase cheio, mas com 50 euros por mês é o que eu tenho de custos com gasolina. Aqui na Itália também tem a questão da revisão, que você precisa fazer a cada 2 anos, caso o seu carro seja usado, e a cada 4 anos, se o seu carro for novo. Então, se o seu carro for novo, você vai comprar ele e depois de 4 anos você vai fazer essa revisão. Se você tiver um carro usado, você vai fazer a cada 2 anos. Então, comprou um carro novo, depois de 4 anos faz a revisão. Depois, a partir desses 4 anos, você vai fazendo de 2 em 2. E usado de 2 em 2 em 2 em 2. E o que seria essa revisão? Essa revisão nada mais é do que você levar o seu carro até a oficina. Chegando nessa oficina, eles vão fazer uma revisão de todo o seu carro e vai ter o laudo. E esse laudo vai definir se o seu carro pode ou não ainda ser utilizado. Caso ele não possa mais ser utilizado, eles vão dizer que você precisa demoli-lo. E não é uma escolha que você precisa ter entre demolir ou não. A partir da hora que o seu carro for definido que ele não pode mais ser utilizado, você tem que demoli-lo. Daí você pode optar, quer continuar com o carro? Continua. Não está certo, porque se você for parado, você pode ter problemas sérios com a justiça. As pessoas optam por fazer o quê? Pega esse carro, que já não pode mais ser utilizado, e vendem esse carro por 500 euros, 400 euros, 300 euros para um estranho. E esse estranho, sendo uma pessoa muito necessitada, ela pode querer o carro desse jeito. A partir desse momento, o problema não é mais seu, é da outra pessoa. Isso é certo de fazer?
Depende do seu ponto de vista. Lugares caros e baratos na Itália que você precisa evitar ou não. Como eu falei pra vocês, eu vivo no norte de Bergamo. Fico a basicamente 1 hora de distância entre Bergamo e Milão. E se eu quiser ir para Turim ou Gênova, já é um pouquinho mais longe, mas a cidade grande, mais próxima, é Bergamo. E a cidade que é maior ainda é Milão. Se você opta por morar num desses lugares, o seu custo de vida vai ser muito grande. Então, se você está acostumado com um conforto acima do normal, o que eu considero como conforto? Conforto eu considero como, olha, eu estou trabalhando, chego em casa, tomo um banho e estou com fome. Eu posso sair agora e ir num restaurante. Vou lá no restaurante, vou lá comer uma pizza, vou lá comer um sushi, o que eu quiser. Eu vou lá, saio e faço isso. Voltei. No dia seguinte não. Hoje eu tô mais de boa. Hoje eu tô a fim de ficar em casa, mas eu tô a fim de pedir um sushi, vou pedir uma pizza, porque eu tô a fim de ficar em casa hoje. Eu vou lá e peço. Depois de uma semana, eu tive essa mesma vontade. Vai lá e faz a mesma coisa. Depois de outra semana, então, uma vez por semana, você quer fazer uma coisinha diferente, né? Você quer ter um custo a mais. Você consegue ter aqui, caso, como eu falei pra vocês, se você estiver trabalhando, se estiver sozinho, você consegue se ajeitar dessa forma. Se você estiver trabalhando e tendo uma pessoa do seu lado e essa pessoa não trabalha, daí as coisas já mudam. Então você já tem que analisar ali se você consegue fazer pelo menos uma vez no mês. Porém, você continua conseguindo fazer. Caso você opte por morar já em Bergamo ou até mesmo em Milão, para você não ter um custo muito elevado, você vai ter que se afastar demais do centro. Algo que é um pouco óbvio, mas nem todos sabem disso, nem todos pensam sobre isso. Hoje eu estou numa vida que eu considero ela como confortável, porque eu recebo, eu consigo fazer as coisas que eu tenho vontade e eu não tenho gosto por luxo. Para mim, eu gosto de coisas simples, então eu não tenho problemas com isso. Agora, se você gosta de ter gastos altíssimos, comprar coisas do bom e do melhor, quer chegar no supermercado, você quer comprar coisas que não estão na promoção, que são coisas caras, marcas boas, daí, infelizmente, você talvez não consiga viver dessa forma. Você vai ter que se afastar dessas cidades grandes. 8ª coisa que eu tenho para falar para vocês: experiências de trabalho. Como eu falei antes, se tem muito trabalho e tudo mais, o que eu falo para vocês, experiência de trabalho aqui na Itália conta apenas se você tiver o seu histórico de trabalho aqui na Itália ou até mesmo na Europa. Lucas, mas eu tenho 50 anos e eu tenho 30 anos de experiência no Brasil. Eu falo pra você, você tem experiência no quê? Como eu falei, se você tiver experiência em áreas específicas, você consegue ter uma vida tranquila, porque você vai conseguir trabalhar num local que você já conhece, um local que você conhece o que você vai fazer e tudo mais. Agora, se você tem experiências em coisas que não são tão diferentes a ponto de ser essenciais aqui na Itália, você vai ter que aceitar o que vier pela frente. E muito provavelmente, se você for homem, você vai para uma fábrica, você vai para uma obra. Se você for mulher, você vai para um restaurante, você vai para uma faxina. Lucas, mas isso que você falou é um pouco machista. Por que um homem não pode ir para o restaurante ou para a faxina, e por que a mulher não pode ir para uma fábrica ou não pode, sei lá, para uma obra? Eu falo para você, não é eu falando. Isso é a realidade. Se você for homem, muito provavelmente você vai para fábricas ou obras. Você até mesmo pode ir para um restaurante ou para uma limpeza. Só que eles muito provavelmente vão querer uma mulher trabalhando nessas coisas. E você sendo mulher, você até mesmo pode conseguir trabalhar numa fábrica, dificilmente trabalhar numa obra, mas você pode conseguir. Porém, a chance é bem baixa. Estações do ano, pessoal. Essa seria a 9ª coisa que eu tenho para falar para vocês antes de você vir para a Itália. Ou se você está planejando sua viagem e você está na dúvida do que tu precisa saber antes de vir, saiba disso. As estações de ano aqui na Itália: primavera, verão, outono, inverno. Se você não é acostumado com frio, você não gosta do frio, esteja ciente de que, chegando aqui, você vai viver intensamente o frio. Você vai ter calor, mas o calor mínimo, se comparado ao que você tem no Brasil. Se você for do sul do Brasil, como eu falei anteriormente, você pode ter um costume já de, tá, beleza, chegou o frio, ok. Mas quando você chega aqui, a tua visão do frio já muda completamente. Você pensa assim, não tem frio no Brasil. Por quê? Porque o frio no Brasil você pode considerar em relação à temperatura. Mas aqui, quando chega o inverno e começa já a nevar, e a neve nem é um problema, o problema é o vento. Então, assim, você já precisa ter um aquecedor em casa, você já precisa ligar ali o aquecedor, porque senão você vai congelar dentro de casa. Se não tiver o aquecedor, você vai ter que ter uma roupa boa para isso. Quando você pensa em comprar roupas aqui para as estações de ano, não é tão fácil quanto parece. Não, basta apenas comprar e tá tudo certo. Não, você tem que se acostumar com um tipo de roupa que você vai utilizar. Você tem que comprar as roupas a ponto de você chegar no momento que você pensa assim, acho que agora eu encontrei a roupa pro inverno.
inverno. Acho que agora encontrei minha roupa pro verão, mas pro verão não é muito problema. O problema mesmo é o inverno. Porque não basta apenas você comprar o melhor casaco, a melhor antitérmico não, camisa térmica. Não é assim, entendeu? Você tem que comprar as roupas e você vai experimentando a ponto de você saber que, opa, encontrei a minha forma de me vestir. Agora encontrei uma forma de não passar frio. Essa é a primeira vez que eu estou passando pelo frio e estando trabalhando. Então, assim, eu tenho que acordar muito cedo, ir pro trabalho, e eu já vou atualmente com luva, com uma camisa térmica, em cima dessa camisa térmica, uma camisa de manga comprida, em cima dessa manga comprida, um casaco, em cima desse casaco, um colete. E, às vezes, eu ainda passo frio. Por quê? Porque depende do dia, depende do que eu estou fazendo, e para não sentir frio, o que eu preciso fazer? Me movimentar. Chegando no trabalho, obviamente, eu tiro a minha luva, utilizo a luva do trabalho, eu ponho o protetor auricular e também uma touca, que eu também utilizo de vez em quando. 10ª e última coisa para você saber antes de vir para a Itália. E, pessoal, eu sei que parece clichê, parece, cara, todo mundo sabe disso, mas só, não é brincadeira. Não é brincadeira mesmo. Que seria o quê? Idioma. Você precisa saber o italiano. Você precisa aprender o básico. Venha com o básico. Estude em casa. Aproveite que você está no Brasil, você está no seu país, você está com pessoas que falam o seu idioma. Você tem a possibilidade de correr atrás disso estando aí. Porque ao chegar aqui, as coisas são completamente diferentes. Você vai encontrar pessoas boas que vão te ajudar. Você vai encontrar pessoas que talvez não tenham paciência para atender um estrangeiro. Você vai chegar aqui, se você souber o idioma, pelo menos o básico dele, você já consegue facilitar demais a sua vida. Sabendo o básico, os cumprimentos, palavras que eles costumam falar que para nós tem outros significados, coisas para que você saiba se virar em supermercados, procura de trabalho, problemas podem surgir com você na rua ou até mesmo no teu carro. Então são coisas que você precisa saber. Você sim pode chegar aqui e utilizar o tradutor, mas se você souber pelo menos um pouco do italiano, isso vai facilitar em muito. Lucas, mas eu não falo italiano, porém eu falo inglês. Ótimo, melhor que nada. Se você fala só o português, você precisa de um segundo idioma. Se você fala português, não sabe italiano, mas fala já o inglês, ou pelo menos entende o básico do inglês, ótimo, porque você vai conseguir encontrar italianos que falam inglês. Mas alguns também não falam tão bem o inglês, pelo menos eles entendem, eles falam ali o básico. Então você consegue se virar. Agora, se você vier aqui apenas com português, é um pouco complicado. Pessoal, eu falo isso e não é brincadeira. Venha preparado com pelo menos o básico do italiano, ou pelo menos sabendo falar o inglês. Inglês é universal. O italiano não é universal e nem todo mundo vai ter a paciência de tratar tratar bem por você ser estrangeiro e você não falar o italiano. Se esforce para falar o idioma deles, porque eles, de certa forma, gostam disso. Pelo menos gostam de ver que você está se esforçando para isso. E é isso, pessoal. Chegamos no final de mais um vídeo. Espero que esse vídeo não tenha ficado tão longo. Eu agora vou ter que fazer as edições e deixar ele o mais sucinto possível, o mais fácil de entender. Espero que você tenha gostado. Caso você tenha gostado, curta, comente o que você achou, se gostou das recomendações, fala o que você achou do vídeo, fala o que você não gostou do vídeo, fala se você concorda ou se não concorda. Ative o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos e compartilhe esse vídeo com alguém que você conheça que esteja vindo para cá ou até mesmo amigos ou familiares que virão com você, para que vocês já venham preparados. Espero que eu tenha conseguido passar para vocês com clareza e tenha ajudado da melhor forma possível. A gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço, tchau, tchau!